Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema de grande importância e profundidade, os processos da obsessão. Para trazer informações mais esclarecedoras sobre o assunto, me baseei no capítulo 23 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, intitulado Da Obsessão. Independente de nossas crenças religiosas, não podemos ignorar a grande contribuição de Kardec, pois ele foi capaz de decifrar os mistérios do plano espiritual e transmiti-los de forma clara e compreensível por meio de suas obras. Vamos explorar como o mundo espiritual funciona e como as suas influências afetam no nosso plano físico. Compreender a obsessão é mais do que simplesmente adquirir um saber intelectual, é adquirir ferramentas para fortalecer a nossa saúde espiritual e contribuir para um mundo mais harmonioso. Em um mundo onde o materialismo muitas vezes prevalece, é essencial cultivar a abertura do espírito para explorar dimensões além das que os nossos olhos físicos podem enxergar. Abrir-se para a possibilidade do mundo espiritual é permitir que a nossa jornada ganhe uma nova dimensão de significado e compreensão. Vamos refletir sobre a importância desse estudo e integrá-lo em nossas vidas, compartilhando com aqueles ao nosso redor. A obsessão ocorre quando espíritos que ainda não alcançaram um patamar de elevação moral e vibração mais alta buscam dominar, influenciar e prejudicar aqueles que se encontram mais vulneráveis. Por outro lado, os bons espíritos não nos impõem nenhum tipo de constrangimento. Esses espíritos nos aconselham, combatem a influência dos espíritos de baixa vibração. E se não somos receptivos às suas orientações, eles simplesmente se afastam, respeitando nosso livre-arbítrio. Não somos abandonados por eles. O afastamento ocorre, pois, além de respeitarem os nossos desejos, as vibrações frequenciais são muito diferentes e eles acabam sendo repelidos por essas energias mais densas e pesadas. Basta iniciarmos um processo de reforma interior, elevando os nossos pensamentos e comportamentos, que eles voltam a nos visitar e nos influenciar de maneira positiva. Os espíritos que ainda vibram em frequências mais baixas, por sua vez, se conectam àqueles que estão suscetíveis à sua influência, pois as energias são muito parecidas. Caso consigam dominar alguém, eles se identificam com o espírito dessa pessoa e a conduzem como se fosse uma criança indefesa, moldando as suas ações e pensamentos. A origem da obsessão, sob nossa perspectiva de observação e entendimento, está intimamente ligada às nossas próprias imperfeições morais, comportamentos viciosos, tais como paixões desenfreadas, comportamento sexual inadequado, ganância e excessivo apego às pessoas e objetos materiais, podem nos sintonizar vibratoriamente com espíritos de baixa elevação moral. É nessa sintonia que esses espíritos encontram espaço para exercer uma influência maldosa e dominante sobre aqueles que são obsediados. Devemos sempre lembrar de orar e vigiar, para não nos envolvermos com frequências mais densas. Importante ressaltar que todos nós somos espíritos imortais. Ao deixarmos o nosso corpo físico através do fenômeno natural da morte, carregamos conosco todas as nossas imperfeições e sentimentos viciosos cultivados durante a nossa existência terrena. O amor ou o ódio que nutrimos por alguém, por exemplo, não se alteram pelo efeito da morte. Assim, um espírito desencarnado que abrigava ódio ou desejo de vingança mantém esses mesmos propósitos ao chegar no plano espiritual. Ele não se transforma unicamente pela mudança de estado. É comumente observado que esse espírito busca, então, aqueles que o prejudicaram ou causaram sofrimento movido pelo desejo de vingança, estabelecendo assim o processo obsessivo. Podemos compreender a obsessão como um vínculo mental prejudicial que une dois ou mais indivíduos, nascido de uma ideia fixa que eles compartilham. Essa conexão pode se estabelecer de várias formas, tais como desencarnado para encarnado. É caracterizada pelo domínio exercido por um ser que já não possui mais o corpo físico sobre alguém que ainda vive no plano material. Essa forma de obsessão é bastante comum e pode ter origem em vícios e comportamentos moralmente questionáveis. É importante compreendermos esse processo complexo, pois somente assim
poderemos buscar a libertação e a harmonia espiritual. De encarnado para desencarnado. Trata-se de uma influência prejudicial exercida por um ser que está no plano físico sobre um espírito que já deixou o corpo e vive no plano espiritual. Esse tipo de obsessão é frequentemente observado em familiares que enfrentam a perda de entes queridos, de filhos, pais, irmãos, entre outros, por meio do fenômeno da morte. Essas pessoas mantêm uma tristeza profunda pela perda e acabam direcionando os seus pensamentos de forma prejudicial ao ente querido, afetando sua jornada no plano espiritual. É fundamental compreendermos esse processo delicado e buscar o amparo necessário para superar a dor da perda, permitindo que tanto o desencarnado quanto o encarnado sigam em seus caminhos de evolução com paz e serenidade. A obsessão do encarnado para um outro encarnado. Essa é uma influência prejudicial exercida por um ser que está no plano físico sobre outro ser que também habita um corpo físico. Esse tipo de obsessão pode ser observado entre pessoas que não cultivam o hábito do perdão e que, diante do menor desentendimento, passam a considerar como inimigos aqueles que lhes causam algum tipo de prejuízo. É essencial compreendermos a importância do perdão e da compaixão em nossas vidas, pois somente assim poderemos romper com os laços negativos que nos aprisionam e nos abrir para a verdadeira liberdade espiritual. Ao cultivarmos o perdão, construímos um caminho de harmonia e paz, permitindo que tanto o obsediado quanto o obsessor encontrem o equilíbrio necessário para evoluírem juntos em busca da luz. A obsessão de desencarnado para desencarnado. Podemos observar a manifestação de uma influência danosa exercida por um ser que reside no plano espiritual sobre outro ser que também transita neste mesmo plano. Esse tipo de obsessão se manifesta em indivíduos que ainda carregam consigo sentimentos de ódio e vingança, mesmo após a separação do corpo físico. É imprescindível compreendermos a importância de transcender esses sentimentos negativos, buscando a cura interior e o perdão, a fim de rompermos com os laços obsessivos que nos aprisionam. Ao nutrirmos o amor e a compreensão, encontramos o caminho para a paz espiritual e o crescimento evolutivo. Dessa forma, torna-se crucial estarmos conscientes dessa realidade, buscando compreender os complexos mecanismos da obsessão, a fim de lidar de maneira adequada com os desafios que ela nos apresenta. A elevação moral, o cultivo de virtudes e a constante busca pela evolução espiritual são caminhos iluminados que nos auxiliam a romper com essas conexões prejudiciais, permitindo-nos alcançar a tão almejada paz interior. Apenas para facilitar a compreensão sobre o processo de obsessão. Imagine um espírito que durante a sua encarnação na Terra foi dominado pelo vício em cocaína. Mesmo após a sua passagem para o plano espiritual, esse espírito ainda sentirá a mesma necessidade de usar essa substância, uma vez que o vício não desaparece com a ausência do corpo físico. Assim, esse espírito buscará absorver as energias dessa droga, e para isso, se aproxima de uma pessoa encarnada que tem uma predisposição ao vício da cocaína. Por meio de influências mentais, o espírito desencarnado pode induzir o encarnado a consumir a droga. Se o encarnado estiver sintonizado em uma faixa mental inferior, ele poderá captar essas induções, e se não estiver vigilante, acabará cedendo ao uso desse entorpecente, facilitando assim que o espírito desencarnado satisfaça seu vício. Dessa forma, se estabelece o processo obsessivo do desencarnado para o encarnado. É importante tratarmos a obsessão de maneira adequada, assim como fazemos com as doenças que afetam o nosso corpo físico. Se deixarmos a obsessão sem tratamento, ela tende a se agravar com o passar do tempo. É fundamental que compreendamos a necessidade do processo de desobsessão para lidar com essa condição. Podemos classificar a obsessão em diferentes graus. A obsessão simples. O médium reconhece claramente que está lidando com um espírito brincalhão ou zombeteiro. Esse tipo de espírito não esconde as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. Esse tipo de obsessão é desagradável,
e apenas apresenta o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios, de elevada vibração, ou com aqueles aos quais temos afeição. É importante estarmos atentos a essas situações, para preservar os nossos vínculos com as entidades espirituais positivas e evitar interferências indesejadas. Um médium vigilante e atento raramente é enganado por um espírito dessa qualidade. Um outro tipo de obsessão é a fascinação, um fenômeno de influência espiritual mais grave, e merece a nossa atenção. Nesse estado, o médium fica envolto em uma confiança cega, incapaz de discernir a verdade nas comunicações recebidas. O espírito obsessor, nesse momento classificado como fascinador, manipula os pensamentos e as emoções do médium, obscurecendo a sua percepção de fraudes ou absurdos nas mensagens transmitidas. É uma condição preocupante, pois o médium se torna vulnerável e facilmente manipulável. É essencial estar consciente desse risco e buscar o equilíbrio, evitando cair nas armadilhas da fascinação e preservando a integridade das comunicações espirituais. O terceiro tipo de obsessão é a subjugação. Ocorre quando um espírito exerce um controle opressivo sobre uma pessoa, limitando a sua vontade e fazendo-a agir contra os seus próprios desejos e princípios. Nesse estado, a pessoa se sente como se estivesse sob um jugo, incapaz de tomar decisões livres e autônomas. O obsessor pode influenciar tanto no aspecto moral, levando a pessoa a tomar decisões absurdas e comprometedoras que ela acredita serem sensatas, quanto no aspecto físico, desencadeando movimentos involuntários do corpo. É uma forma de dominação prejudicial que requer atenção e busca por libertação, a fim de restabelecer a autonomia da pessoa. Com base no livro Sexo e Obsessão, psicografado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 15, podemos compreender que o sexo é uma parte importante do aparelho reprodutor dos seres humanos. Quando compreendido em sua finalidade, torna-se uma fonte geradora de felicidade, exaltando o amor e a ternura, expressando-se como vitalidade e bem-estar. Infelizmente, há uma grande deturpação do sexo em seus diversos níveis, tornando a atividade sexual vulgar e corruptora. Com o prazer imediato como único objetivo, sem nenhum compromisso afetivo. Ao lado dessas pessoas que se entregam a esse comportamento, existe um mundo invisível que absorve as emanações dos prazeres vivenciados pelos encarnados durante a atividade sexual, estabelecendo uma simbiose perfeita, na qual a troca de energias negativas se manifesta por meio de sintomas como depressão, ansiedade, transtornos de humor e comportamentos violentos em relação aos parceiros. O tratamento da obsessão é realizado de acordo com o grau em que está estabelecido no obsediado. Na maioria das vezes, é necessário um tratamento da medicina espiritual por meio da fluidoterapia, através do passe e muita oração verdadeira. É fundamental entender que o trabalho de desobsessão não é uma solução mágica ou imediata para todos os nossos problemas. Não podemos esperar sair dele completamente curados. Um dos principais pontos que precisa ser compreendido é que o sucesso desse processo depende, em grande parte, da pessoa que está sob a influência do obsessor. É necessário disposição para mudar comportamentos, hábitos e rotinas que estão prejudicando as nossas vidas. É imprescindível haver grande disposição para a transformação. Outro elemento fundamental é a fé. Sim, muita fé. Acreditar no poder das entidades e guias espirituais que estão trabalhando para nos auxiliar. É essencial ter respeito e devoção a essas entidades. É importante para estabelecer uma conexão profunda e receber o suporte tão desejado e necessário. No entanto, é crucial lembrar que o merecimento também desempenha um papel significativo, pois as entidades amorosas estão dispostas a nos ajudar, mas precisamos ter o mínimo necessário para receber o socorro, ou seja, significa estar aberto para mudanças, ter um coração receptivo e um compromisso sincero
com a evolução espiritual. Portanto, entenda que os trabalhos espirituais são um processo contínuo, que exigem dedicação e esforço pessoal. As entidades trabalharão para atenuar as energias mais densas que nos afetam, mas a responsabilidade de transformar a própria vida é nossa. Tenha paciência consigo mesmo. Busque auxílio de pessoas sérias e confiáveis na área da espiritualidade e siga em frente com fé, amor, confiança, e com o passar do tempo você verá os resultados positivos desses trabalhos. Mas lembre-se de que a jornada é pessoal e cada passo é importante para a sua evolução. Mantenha-se firme e saiba que você não está sozinho nessa caminhada. As entidades espirituais estão sempre ao seu lado, guiando e te apoiando. Tenha coragem para enfrentar as adversidades, disposição para mudar e fé para continuar seguindo adiante. Você é capaz de superar as dificuldades e encontrar a paz interior. E para finalizar, eu vou deixar uma reflexão. Possuímos o livre-arbítrio. Somos detentores do poder de escolha. Devemos nos perguntar e ver qual será a nossa decisão. Desejamos caminhar ao lado dos seres de luz ou permitir que sombras nos acompanhem? A escolha está sempre em nossas mãos e ela definirá o rumo da nossa jornada. Cada um de nós deve refletir sobre essas palavras, buscando compreender a importância de lidar com a obsessão de forma consciente e amorosa, pois os obsessores também são nossos irmãos e merecem o nosso total respeito. Juntos, podemos trilhar um caminho de luz e transformação. E vocês, pessoal, já conheciam sobre esses tipos de obsessão? Nos conte aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem que a gente fale sobre outros temas relacionados à espiritualidade, também nos deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado e até mais.